Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. 18h05. Eu já estou no seu rádio. Jornal da Tupi. Destaques do dia. A notícia, a informação do dia. O STF retomou hoje o julgamento de Jair Bolsonaro e outros 7 réus acusados de trama golpista. O relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, levou quase 5 horas para apresentar o seu voto. Moraes defendeu a validade da delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid e afirmou que não há dúvidas de que o ex-presidente articulou um golpe de Estado com integrantes das Forças Armadas. O ministro Flávio Dino foi o segundo a votar. Ele disse que não cabe anistia e indulto para crimes contra o Estado Democrático de Direito. Por enquanto, o placar está em 2-0 pela condenação. Amanhã votam os ministros Luiz Fux e Carmen Lúcia e há muita expectativa para estes votos, principalmente o Luiz Fux, viu? E na quinta, o presidente da primeira turma fecha esse julgamento, Cristiano Zanin. Luiz Carlos Azedo vai comentar todos os detalhes do dia de hoje e os próximos. Vamos então acompanhar o que ele tem para nos dizer. Boa noite. O mais importante a se destacar é que o ministro Moraes pediu a condenação dos 7 réus, mas o ministro Flávio Dino ponderou que o grau de envolvimento dos réus nos acontecimentos que levaram aquele vandalismo do 8 de janeiro de 2023, lá na Praça dos Três Poderes, foi diferenciado do Alexandre de Moraes e muito ponderado, provavelmente vai servir de referência na continuidade do julgamento amanhã. O primeiro ministro a votar amanhã será Luiz Fux. 2 destaques internacionais, eu chamo a sua atenção, são importantes. O primeiro, 19 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas até o momento durante manifestações no Nepal, no sul da Ásia. Policiais abriram fogo contra a multidão que protestava contra a corrupção e o bloqueio das redes sociais imposto pelo governo local. O parlamento foi invadido, incendiado pelos manifestantes. 2 aeroportos também foram atacados. O primeiro-ministro Sharma Oli renunciou ao cargo. Os jovens estão frustrados com a falta de empregos. Milhões procuram trabalho em outros países como Malásia e Coreia do Sul e já circulam imagens de autoridades que são agredidas, jogadas no rio e são perseguidas pela população. Situação muito tensa no Nepal. 18:08 agora. Líderes do Hamas foram atacados a tiros durante uma reunião em Doha, capital do Catar. Jatos israelenses sobrevoaram a região e com armas de precisão alvejaram integrantes do alto escalão do Hamas. Os principais chefes da organização escaparam ilesos, mas 5 pessoas do grupo morreram. O governo do Catar, que atua como mediador do conflito entre Hamas e Israel, anunciou a suspensão das negociações. O diretor-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que a ofensiva israelense é uma violência flagrante da soberania do Catar. Entenda, Israel é um estado, o Catar é outro estado, como o Líbano da mesma forma e outros também. Isso só agrava a situação no Oriente Médio. E agora a participação dos nossos repórteres, o deslocamento do Gustavo Santiago hoje para Irajá faz todo sentido e ele explica por quê. Gustavo. Incêndio de grandes proporções deixa 3 mortos, moradores sem luz e estações do metrô fechadas na Zona Norte. Cobertura completa daqui a pouco. Matheus Mesquita. Hospital Alberto Torres registra aumento de 31% nos casos de motociclistas acidentados. Maria Vitória Lima. Mais de 6 milhões de famílias deixam a linha de pobreza no Brasil em 2 anos. Hoje é dia do comentarista Chico Otávio. Tudo bem, Chico? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, ouvintes. Nesse julgamento do Supremo, o Brasil está diante da possibilidade
de uma condenação inédita de oficiais da cúpula militar, Sidney. Por isso, ter historiador aqui é tão importante quanto advogados, porque o advogado explica o aspecto jurídico quanto políticos, né? Que pode também dizer as implicações para o país, porém, do ponto de vista da história, a história não é dissociada num acontecimento exato de tudo todo, né? É uma régua que você tem que às vezes buscar lá no passado. Quem nós convidamos para hoje, Chico Otávio? Esse é fera no assunto. Para falar sobre o tema, convidamos o historiador Carlos Fico, um dos maiores estudiosos da relação entre Forças Armadas e política no Brasil. É uma boa pergunta, né? Se houver condenação dos militares, como é que as Forças Armadas vão receber, vão se comportar? O que acontece daqui para frente? O Carlos Fico, historiador, nosso convidado, vai nos ajudar a entender. João Pedro Barrocas, boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Olha, hoje o nosso destaque é sobre a polêmica criação da zona sudoeste do Rio. Será que muda alguma coisa na prática para o morador? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu tenho curiosidade, quero saber. Vou acompanhar com lupa a sua atenção, com redobrada atenção a sua reportagem, Barrocas. Hoje é dia do cachorro quente. E aí, qual é a sua, hein? Qual é o cachorro quente que você mais gosta? Aquele cheio de coisas dentro? É molho, é batata palha, é queijo ralado, é maionese ou apenas pão e salsicha? O mais simplesinho. Qual é a sua? Super Rádio Tupi 980 18 8880 é o WhatsApp daqui, 980 18 8880. Hoje, quando eu cheguei na Tupi, meus amigos, que ventania é essa? Que show da Xuxa foi esse na parte da tarde? Nem sei se está ventando agora. Renata Victor, como é que tá a previsão do tempo, hein? Boa noite. Boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Hoje à noite será de céu nublado. Amanhã, quarta-feira, a previsão é de céu com muitas nuvens e ventos moderados, mas não vai chover. A temperatura vai cair um pouco, a mínima prevista é de 16 graus e a máxima não deve passar dos 28 graus no município do Rio de Janeiro. Sidney. No próximo bloco você vai ter o trânsito com a Viviane Costa, vai ter as informações de cidade com Barrocas, vai saber sobre esse incêndio com Gustavo Santiago, a cobertura de cidade vai vir reforçada logo depois do intervalo. Já voltamos. Está no ar. Apresentação: Sidney Rezende. Jornal da Tupi. Oferecimento: OSB, Hospital Santa Beatriz, oftalmologia ao alcance de todos, 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Se tem um lugar que é sinônimo de boa comida, chopp gelado e aquele clima de boteco carioca, é o Boteco Belmonte. Aqui o cardápio é uma verdadeira festa, dos famosos pastéis e empadas abertas, recheadas, com sabores irresistíveis, até os clássicos pratos que são a cara do Rio. E não pode faltar, chopp sempre na temperatura certa e atendimento que faz você se sentir em casa. Boteco Belmonte, tradição e sabor no coração da cidade. Corre pra cá e viva a experiência. Boteco Belmonte tem sempre um pertinho de você. Alô, amigos, eu, Vitor Hugo, e a equipe de promoção da Super Rádio Tupi estaremos amanhã com uma ação especialmente para você. Venha participar das brincadeiras e ganhar brindes especiais. Esperamos você na Rede Economia do Pechincha, na Estrada do Pau Ferro, número 31, entre 10 e 11 horas. Rede Economia, tudo para você economizar mais. Te espero lá, te vejo lá. Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e seguem no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. Larga logo esse pré-velho e vem pro Tim Pré-Chip. Faça como a Ivete, venha pro Tim Pré-Chip. Tem WhatsApp ilimitado pra tudo o mês todo, em qualquer valor de recarga. Tem Pix na sua conta ao recarregar e ainda tem 16 GB com internet exclusiva para redes sociais. Você recarrega e aproveita 30 dias por apenas R$30. É por isso que o Tim Pré-Chip é o pré que todo mundo quer. Baixe o app Meu Tim, recarregue e aproveite. Amor, você viu o Rio de Janeiro? O que tem? Ganhou o prêmio Inovação Digital e tá se achando. Eu não sei.
É o estado mais digital do Brasil. É, mas também quem mandou oferecer tantos serviços públicos pelo site e pelo aplicativo, né? Dá pra fazer tudo, solicitar identidade, certificados, consultar exames, tudo isso e muito mais. Quem pode, né? Acesse rj.gov.br ou baixe o aplicativo RJ Digital. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Na feirinha do Mega Box você encontra coco verde unidade 2,49, chuchu quilo 2,75, melancia quilo 2,95, batata doce quilo 3,49, mexerica Rio quilo 5,99, morango 250 gramas 6,95. É frutas, legumes, verduras e os menores preços. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. E por falar em saúde, o Super Saudável Shopping tem tudo o que você procura em um só lugar. O mais completo site com produtos das melhores marcas e os melhores preços. Uma linha completa para diabetes, hipertensão, beleza, perfumaria e até produtos para o seu pet. Acesse agora supersaudávelshop.com.br e aproveite nossas ofertas super especiais. Super Saudável Shopping, o endereço certo do seu bem-estar. É super, é super, é super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18:16. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Álamo. Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. Anne Costa e as informações do trânsito. Diane, hoje ventou uma barbaridade, inclusive aqui o Barrocas fez um levantamento de árvores que caíram pela cidade. Já a gente conversa com ele. Eu fico até preocupado quando o helicóptero está por aí, né, no momento do sobrevoo. Olha, ó, esse som aí que aqui embaixo não é fácil, eu imagino aí em cima. Como é que estão as coisas agora e como é que está o trânsito? Boa noite. Muito boa noite, Sidney. Boa noite, família Tupi. Nada fácil. Sidney, segue ventando bastante na cidade. Inclusive, tivemos diversos registros de quedas de árvores, como você disse agora há pouco, como em Botafogo, ali na Conde de Irajá. Ela, inclusive, permanece interditada, assim como pela Barão de Mesquita, na Tijuca. Teve também queda de árvore e poste, além desse poste ter caído em um carro bem nas proximidades da rua Bevilacqua. Pedimos atenção redobrada no volante, Sidney, para evitarmos novos acidentes. O trânsito não está só prejudicado por essas vias que citei agora há pouco, como também na saída da região central. Para a Zona Sul, são muitos os problemas pelo elevado Paulo de Fronten até a chegada ao Rebouças, nada muito diferente pelo 31 de março, assim como em toda a extensão do túnel Santa Bárbara. O aterro do Flamengo ainda fica sendo uma melhor opção. Você que está pela Presidente Vargas enfrenta retenções da Candelária até a chegada à Cidade Nova, em direção à Praça da Bandeira. Corta caminho, de fato, pegando a Frecaneca, Salvador de Sá, mas já aviso, tem pontos de lentidão por essas vias. A Francisco Bicalho, com muitas dificuldades ali no acesso ao viaduto do gasômetro, assim como na chegada ao acesso ali para quem está em direção a Niterói pela ponte. No sentido oposto da Bicalho, não estou verificando tantos problemas. Quem está pela região da Praça da Bandeira também vai precisar de paciência. Tem retenções até a chegada à estação do metrô de São Cristóvão. Mais à frente, dificuldades em toda a extensão da Avenida Rei Pelé até a chegada a São Francisco Xavier. Nesse trecho, a Visconde de Niterói ainda servindo de opção. Cada embalagem Copacol leva mais que sabor, leva cooperação, qualidade, impacto social e respeito ao meio ambiente. Escolha qualidade que coopera. Cooperar muda tudo. E a Copacol coopera sempre. Daqui a pouco eu estou de volta aqui no Jornal da Tupi. Barroca, você sabe que muita gente hoje, eu inclusive, olhando pro alto, olhando pra marquise, olhando pra janela. Eu vi até umas pessoas gritando pra alguém, não sei se estava com a janela aberta. A impressão que eu tive era que o povão tava pedindo pro sujeito fechar lá a janela, porque aquela ventania pode quebrar o vidro, pode, é muito comum a pessoa botar um jarro, de repente, de flores, né, de plantas na janela, e aquilo pode cair na cabeça de alguém. E eu sei que você fez até uma listinha aí de alguns acidentes na cidade.
né? Conta pra gente. Exatamente, Sidney, tá ventando bastante na cidade, então todo cuidado é pouco, a gente tem que ficar ligado realmente, olhar pra cima, inclusive, né, por conta das marquises, né? Pode cair coisa na cabeça, então todo cuidado é pouco, e há vários registros de quedas de árvores pela cidade. A Vivi já adiantou ali na Tijuca, na rua Clóvis Bevilacqua, chegou a ficar interditada por uma queda de árvore e também de um poste. A boa notícia é que a via já foi liberada, mas aconteceram casos também em Santa Cruz e também na Vila Militar. Em Santa Cruz aconteceu ali na rua Medeiros e Albuquerque, que chegou a ficar interditada por conta de uma queda de árvore. Assessores, né, funcionários da prefeitura já foram acionados e a pista já foi liberada. Agora, há cerca de meia hora atrás, Sidney, na Vila Militar, ali na altura da rua Major Dreon, na altura da Praça Marechal, uma queda de árvore sobre a fiação elétrica, ou seja, também os moradores também enfrentando problemas de luz nesse momento. Sidney? Eu não sei se eu vou refrescar a memória do Chico Otá, pode ser que ele nem lembre também, faz muito tempo. Ô Chico, teve uma pauta colocada pelo prefeito então da cidade do Rio de Janeiro, César Maia, que a intenção dele era tirar as marquises, porque algumas cidades do mundo, você vai a Nova York, por exemplo, não é muito comum se encontrar marquises em tudo quanto é lugar, não. Porque justamente para evitar acidentes, coisas dessa ordem. Mas foi uma dessas iniciativas que acabaram ficando no meio do caminho. Você se recorda desse debate na época? Recordo, sim. O problema é que muitos prédios aqui no centro, ou seja, não chegam a ter marquise, mas tem pilotis, né? Então é verdade. É impossível. E às vezes se solta uma placa do teto. Eu já vi acontecer. Eu também. Você já sabia, participou ou tomou conhecimento disso que eu estou contando, do César Maia? Chegou a debater com a Câmara de Vereadores? Teve um debate intenso naquela época, porque realmente, principalmente no centro da cidade, as marquises são, né, vários prédios em péssimo estado de conservação. Então, para cair uma marquise, e caiu, né? Caíram algumas naquela época, né? Que foi o que sucedeu aí, esse debate todo por conta de algumas quedas que provocaram acidentes. Olha que nós já fizemos aqui com o Sidney Menezes, né, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, debates, conversas, entrevistas sobre calçadas, sobre imóveis velhos. Já falamos do risco aqui do Rio Antigo também, quando não tem a boa manutenção. Esse é um bom debate para no futuro a gente voltar a falar com ou sem marquises. 18 e 22. Quero ouvir informação. #segue a líder. Hoje, durante toda a tarde, o Gustavo Santiago nos atualizou. Ele e o Ciro Neves, né, que ambos trabalharam intensamente nessa reportagem do incêndio, que agora nós vamos ter detalhes lá em Irajá. Gustavo, como é que está a situação de momento agora? Gustavo Santiago, boa noite. Oi, Sidney, boa noite para você e boa noite aos ouvintes da Super Rádio Tupi. A situação de momento é que os bombeiros estão fazendo o trabalho de rescaldo e depois vai acontecer ali a retirada dos corpos das pessoas que morreram, né, carbonizadas. A informação que a gente tem é de que 3 idosos morreram carbonizados nesse incêndio de grandes proporções que aconteceu em uma caixotaria ali no Ceasa. Esse incêndio mobilizou 14 quartéis do Corpo de Bombeiros, mais de 50 militares e 26 viaturas participaram então dessa operação aí, desse combate do incêndio. A Light informou por meio de nota que 140 mil clientes nas regiões de Vigário Geral, Cordovil, Irajá, Colégio, Coelho Neto, além das cidades de Duque de Caxias e São João de Meriti, na Baixada Fluminense, sofreram com a queda de energia. Agora, falando sobre os transportes, Sidney, a circulação da linha 2 do metrô está afetada na região. As composições estão circulando entre as estações Maria da Graça e Botafogo. A Secretaria Municipal de Transportes disse por meio de nota que provisoriamente os itinerários das linhas 610, 611, 613, 614, 616 e 913 foram estendidos até Maria da Graça para poder viabilizar aí a conexão dos passageiros com o metrô, principalmente, né, na volta para casa nesse momento, então aí para os moradores dessas regiões. Eu estive junto com o Ciro, como você bem disse, durante a tarde ali, eu conversei com o Fernando Dias, ele contou detalhadamente o que aconteceu ali, o que ele viu. Vamos ouvir. Tava pegando muito fogo na lixeira ali, aí tava pegando sempre no fio, a fumaça sempre no fio, ficava muito quente. Aí o fio soltou
caiu em cima do barraco. Nisso que o filho soltou, caiu em cima do barraco, bateu em cima da fogueira, já soltou várias brasas pra cima do caixote, bah. Aí nisso que eu soltou várias brasas pra cima do caixote, o fogo já foi começando. Aí tentaram ajudar, bah. Tentaram como? Apagar o fogo, mas não conseguiram nem apagar o fogo forte pra caraca. Pois é, e segundo informações iniciais, além dessa caixotaria, o local funcionava como uma cracolândia, em que os usuários teriam provocado, então, o próprio incêndio. Várias casas foram atingidas também pelas chamas. Sidney, animais também, como gatos e cachorros, infelizmente morreram carbonizados aí por conta desse incêndio. Então, mais uma vez, só para lembrar, os bombeiros fazem o trabalho de rescaldo nesse momento e depois, então, a retirada dos corpos dos 3 idosos. Puxa vida, é uma tragédia mesmo. Gustavo Santiago, muito obrigado pela sua participação. E quando há registros de destruição da flora e da fauna, a gente sempre imagina sim animais domésticos, mas principalmente tem outros que não conseguem se deslocar. As cobras, por exemplo, têm dificuldade de deslocamento, outros também, e eles acabam ficando presos ali e acabam, infelizmente, o fogo não tem velocidade, a água não chega a tempo e morrem. É uma coisa assim dramática. Por isso que a gente critica em meio de ano, principalmente esses balões, porque eles colaboram para esse tipo de tragédia, não é o caso agora de balões, mas que estamos vendo nesse momento, incêndios de grandes proporções. 18h26. Jornal da Tupi. No comando, Sidney Rezende. Eu digo sim ao povo brasileiro. Quem tá do lado do povo brasileiro tá do lado do imposto de renda zero para quem ganha até R$5.000. Quem tá do lado do povo brasileiro tá do lado do pé de meia que mantém o jovem na escola. E quem tá do lado do povo brasileiro tá vendo 2 milhões de pessoas saírem do Bolsa Família porque agora tem emprego. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Bateu aquela vontade de comer algo diferente? O Árabe Restaurante tem o melhor da comida árabe para você saborear. Pratos deliciosos e com aquele toque árabe. Peça pelo WhatsApp 995118294. O Árabe Restaurante. Não esqueça, 995118294. Ou acesse nosso Instagram, @o Árabe Restaurante. Pede que chega rapidinho. O araberestaurante.com.br. Rua do Rosário 148 Centro, próximo da Camélia Flores. Centro Automotivo Tigre, mais de 60 anos de tradição. Faça sua revisão de início de ano e viaje tranquilo. Especializada em molas direto da fábrica Tigre para carros nacionais e importados, além das molas GNV para esportivos e blindados, amortecedores e alinhamento 3D, balanceamento, além de pneus e escapamentos de todos os tipos. Equipe altamente especializada. Não perca tempo e venha para o Centro Automotivo Tigre, Avenida Dom Helder, Câmara 6.912, Pilares. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Quem tá no Rio, tá na Tupi. Fala mais alto que eu quero ouvir. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Família Tupi, dia 25 de setembro, vamos celebrar os 90 anos da Rádio Tupi, com missa de ação de graças na Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro. A Santa Missa será presidida pelo cardeal Dom Orani Tempesta, ao meio-dia do dia 25, quinta-feira, na Catedral Metropolitana da Avenida República do Chile, 245. 90 anos da Tupi, 25 de setembro, dia de gratidão e celebração. Se você ama o seu carro, agora é oficial, a Alamo Benefícios está cadastrada na SUSEP. Mais segurança, mais confiança para você e seu veículo. Tem cobertura contra colisão, roubo e danos a terceiros e assistência 24 horas em todo o Brasil. Tudo isso com planos flexíveis com preço que cabe no seu bolso. Se você ama o seu carro, você é Alamo. Ligue 4000-1939. nós somos Alamo. A gente faz melhor, a gente ama o que faz. Um lugar que a mamãe gosta. Supermercados Unidos, confira as ofertas. Queijo Minas Frescal 29,98. Requeijão LG 6,99 no Unidos Clube. Café Evoluto 27,98 no Unidos Clube. Nescau Lata 8,98. Supermercados Unidos. Tá com
dificuldade para ler no celular ou precisa esticar o braço para enxergar? Então chegou a hora de cuidar da sua visão com as lentes multifocais Varilux XR. Desenvolvidas por inteligência artificial, elas são personalizadas e oferecem visão nítida em movimento e em todas as distâncias. Com o programa Você de Varilux, você escolhe a oferta que mais combina com você. 50% de desconto no seu primeiro par ou 2 pares pelo preço de um. Não perca! Fale com seu oftalmologista. Varilux, a lente multifocal número 1 do mundo. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18 horas e 29 minutos. Já na abertura, João Pedro Barrocas nos contava aqui essa polêmica da criação da zona sudoeste do Rio de Janeiro. Eu disse que tinha curiosidade de saber o fruto da reportagem dele. Vai ser agora. Barrocas, conta pra gente. E bota polêmica nisso, viu, Sidney, amigos do Jornal da Tupi? O prefeito Eduardo Paes sancionou a lei aprovada pela Câmara dos Vereadores na semana passada, que criou a zona sudoeste do Rio. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial do município. Essa zona sudoeste terá 21 bairros: Barra da Tijuca, Recreio, Vargem Grande, Vargem Pequena, Grumari, Camorim, Joá, Itaiangá, Gardênia Azul, Cidade de Deus, Jacarepaguá e outros subbairros de Jacarepaguá. A grande pergunta, Sidney e amigos do Jornal do Tupi, é em relação, a grande preocupação é em relação a custos. Se a criação da Zona Sudoeste acarretaria em mais custos, para a Prefeitura. A Prefeitura garante que a mudança é só simbólica, toda a estrutura continuará a mesma e todos esses bairros vão continuar na chamada AP4, que é a área de planejamento 4, e não haverá, segundo a Prefeitura, aumento de custos com o mesmo número de repartições, subprefeituras, não vai ser criada nenhuma estrutura maior para adequar essa zona sudoeste. Agora, a principal pergunta que fica é o morador, Será que com isso haverá um aumento no IPTU? A Prefeitura garante que não haverá reajuste por conta dessa mudança. Seria, como eu disse, apenas uma mudança simbólica. A conferir, Sidney? É verdade, se não precisa alterar nada, porque estão fazendo, Mas o Chico vai comentar rapidamente. Olha, eu fico um pouco de receio, A Prefeitura disse que não vai haver aumento de custo, mas os vereadores vão ficar de olho, porque uma região nova, eles podem muito bem alegar que precisa de uma estrutura nova e eles estão, na verdade, de olho nos empregos que isso pode gerar para colocar lá os seus aliados e cabos eleitorais. Ou, eventualmente, exploração imobiliária também, dentro de uma nova arrumação organizacional. Vamos ver, vamos acompanhar mesmo. 18h32. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. A Light faz parte da história do Rio. Há 120 anos, levamos energia, inovação e desenvolvimento para indústrias, comércios, serviços e milhões de famílias. Estamos presentes em momentos únicos na vida das pessoas, seja no nascimento de um filho, no funcionamento de um hospital, nas festas que fazem o Rio pulsar. A trajetória que celebramos é inspirada nos sonhos e conquistas de cada pessoa que vive e constrói o estado do Rio de Janeiro. Light, há 120 anos, trazendo força e luz para você brilhar. Aniversário Rede Economia, a festa da economia é aqui. Promoções de quarta-feira: batata 2,47, cebola 1,95, aipim melancia ou chuchu 2,98, batata doce, laranja pera ou cenoura 3,98, manga palmer, banana d'água ou tomate 4,98, leite Rodan 4,39, costela bovina 19,90, carne moída friboi 9,98 no app, tequitos 1 kg 17,99, filé de polaca Bona Pesca 13,98, veja multiuso 3,77, kit Nelly Gold 12,98, fralda Hug Zip tripa proteção 54,90 no app. Rede Economia. Rádio Tupi. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Com o objetivo de alertar seus clientes sobre a prevenção e cuidados com a saúde mental, o West Shopping realiza amanhã, quarta-feira, importantes ações gratuitas voltadas ao Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre a importância da prevenção do suicídio. Super Rádio Tupi. No ar, Minuto Economia. O minuto que rende.
Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. Segundo a Apex Brasil, a agência do governo que promove as exportações, 72 países podem absorver as exportações de 108 setores prejudicados com as taxas de 50% impostas pelos Estados Unidos. A lista é encabeçada pela China, que hoje já absorve 28% das exportações brasileiras e, por conta da guerra comercial com os Estados Unidos, quer aumentar a influência na América do Sul. Outros países chaves que podem compensar a perda de contratos de exportação com os Estados Unidos são México, Canadá, Japão, Coreia do Sul, Índia e Emirados Árabes. O problema é que essas negociações não se resolvem a curto prazo e as empresas exportadoras atingidas têm pressa. Minuto Economia volta daqui a pouco. Minuto Economia. Oferecimento Fundação Getúlio Vargas. A reforma da sua casa não pode virar uma dor de cabeça, muito menos uma tragédia. Não deixe que qualquer profissional acabe com o seu sonho ou com a sua história. Antes de começar a fazer uma obra, contrate um arquiteto, arquiteta e urbanista registrado no CAURJ. Essa é a sua garantia de respeito às normas técnicas, de segurança e de um projeto de qualidade. Diga não ao exercício ilegal da arquitetura e urbanismo. Para mais informações, acesse caurj.gov.br. Pra ficar de bona, te dou essa opção. Pesca essa dica que aquece o coração. Ou bem de bona, que sabor, qualidade não falta. É que oferta é sinônimo de mesa farta. Pra ficar de bona, pesca essa promoção. Tem tilápia, camarão, merluza e salmão. Vem de bona, pesca na semana do pescado. Que se tu não vem de bona, é quase um pecado. Alegria todo dia, vem de bona, mesa farta com a família. Vem de bona, mesa farta todo dia. Alegria em família. Setembro fica mais gostoso com a Semana do Pescado Buona Pesca. Quer muita oferta e muito sabor? Vem de Buona. E ó, facinho de encontrar nos melhores supermercados. Pesca vende, pesca vende, pesca vende. Na feirinha do Mega Box você encontra coco verde unidade 2,49, chuchu quilo 2,75, melancia quilo 2,95, batata doce quilo 3,49, mexerica Rio quilo 5,99, morango 250 gramas 6,95. É frutas, legumes, verduras e os menores preços. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. Super Rádio Tupi. Hoje eu vou sair de casa pra comer peixe na brasa, o melhor peixe do Rio sem nenhum favor. Vou com as crianças, a vovó e o vovô, que o peixe é sem espinha e é cheio de sabor. Onde é que é? Toca da Traíra, pintado na brasa, o melhor peixe do Rio. Toca da Traíra. É qualidade sem frescura, preço justo, alto astral. Tem carnes, tem vegano, agrada geral. Traz as crianças, a vovó, o vovô e o tio. Barra, Freguesia, Tijuca e Botafogo, na antiga Estrela do Sul. Entrada pelo estacionamento do Shopping Casa e Gourmet. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18h38. Jornal da Tupi. Informação. Falemos agora desse julgamento que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Está acontecendo porque amanhã terão outros depoimentos, mas como sempre fazemos aqui, é muito importante a gente ter a cobertura factual, o que aconteceu no dia de hoje e depois o comentário de Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília. E o Luiz Silva está aqui para nos ajudar. Tudo bem, Luiz? Boa noite. Tudo bem sim, Sidney. Boa noite para você, boa noite aos ouvintes do Jornal da Tupi. Olha, Sidney, o Supremo Tribunal Federal está com um placar de 2-0 pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus do chamado núcleo crucial da trama golpista de 2022. A sessão começou pouco depois das 9 da manhã, com a leitura do voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. Foi um voto extenso, durou mais de 4 horas e o ministro foi extremamente detalhista, fazendo uma verdadeira linha do tempo
Fico, citando 13 momentos cruciais para entender esse caminho do golpe que levou até os atos de 8 de janeiro. Moraes defendeu a condenação dos 8 réus pelos crimes a que foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República e, antes de analisar o mérito do processo, Moraes rejeitou todas as chamadas preliminares das defesas, que são contestações ao processo feitas pelos advogados dos réus, como alegações de excesso de documentos no processo, de cerceamento de defesa e também de incompetência do STF e da primeira turma para julgar o caso. Sobre a delação de Mauro Cid, que foi muito questionada pelas defesas, o ministro ressaltou que a própria defesa de Cid negou que ele tenha sofrido coação, como nós contamos aqui no Jornal da Tupi na semana passada. Em seguida, foi a vez do ministro Flávio Dino votar. Ele acompanhou o voto de Moraes, também votou pela condenação dos 8 réus, mas com ressalvas. Ele adiantou que vai defender penas maiores para Bolsonaro e para Braga Neto e menores para Alexandre Ramagem, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira. Isso por Flávio Dino entender que os réus tiveram graus diferentes de participação nessa trama. Depois do voto de Flávio Dino, o julgamento foi suspenso. Ele volta amanhã com o voto do ministro Luiz Fux. Sidney. Luiz Fux, e é possível que Carmen Lúcia faça amanhã também ou depois de amanhã? É possível que Carmen Lúcia vote amanhã também. Talvez até o próprio ministro Cristiano Zanin. Vai depender do tamanho dos votos dos ministros. Sidney. Engraçado, achava que amanhã seria, a exemplo de hoje, que foram 2, né? Luiz Fux e Carmen Lúcia. E no outro dia fosse Zanin. Mas é que o do Alexandre Moraes foi mais longo. Você falou mais de 4 horas, não é isso? Quase 5 horas, né? Quase 5 horas. Começou ali por volta das 9h30 da manhã. Ele só foi terminar mais de 1 hora da tarde. Permaneça conosco aqui, lembrando que hoje ainda nós vamos ter uma entrevista com o historiador Carlos Fico para nos ajudar a entender também. E agora é a vez de Luiz Carlos Azedo, direto de Brasília. Direto de Brasília, Luiz Carlos Azedo. Azedo, qual a sua interpretação, a sua impressão para hoje, o voto principalmente de Alexandre de Moraes e depois, claro, se possível, comentar do Dino, e a expectativa mais, assim, emocional será amanhã com o Luiz Fux, onde tudo pode acontecer. Sua leitura qual é? Boa noite. Boa noite. Olha, a minha leitura é que nós estamos tendo um julgamento de verdade, com base no devido processo legal, e as contradições que existem no processo e entre os ministros, elas começaram a aparecer, né? Começaram a aparecer logo nos 2 primeiros votos, né? O relator, Alexandre de Moraes, fez um voto duríssimo, descartou qualquer possibilidade de nulidade da delação premiada do Mauro Cid. Ele disse que era litigância de má-fé os questionamentos feitos pelos advogados, rechaçou as alegações de manipulação de prova, disse que as defesas tiveram 5 meses para trabalhar em favor dos seus réus, etc., e de que não há nenhuma dúvida de que houve uma tentativa de golpe de Estado, que havia uma hierarquia, que essa hierarquia era ocupada no seu vértice pelo ex-presidente Bolsonaro, e pediu a condenação de todo mundo. Só que no momento seguinte, na parte da tarde, durante o voto do ministro Flávio Dino, ele ponderou que 3 réus haviam dado uma espécie assim, de marcha-ré na escalada golpista. O general Augusto Heleno, que era o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Paulo Sérgio, que era o ministro da Defesa, que, segundo o seu advogado, durante a apresentação da defesa, teria algumas vezes tentado convencer o Bolsonaro a não seguir adiante com o projeto, e também o Alexandre Ramagem, que era o chefe da ABIN na época e hoje é deputado federal. Há que se considerar que o fato dele ter sido eleito deputado federal nas eleições de 2022 impede que ele possa ser julgado sobre os episódios de 8 de janeiro em razão da imunidade parlamentar, sem que haja antes prévia aprovação da Câmara e etc. Então ele acaba que é beneficiado um pouco por isso, né? Verdade. Permaneça aí, Azedo, quero mais comentários seus. Só para entender, ô Luiz,
2 votaram e os demais vão votar também no curso dos dias, como você bem lembrou. Agora, nesse momento, ninguém fala assim, o fulano vai ser condenado 40 anos, 30 anos, 10 anos. Cada um vota e é como se fosse ao final dizer assim, mas você condena ou você absolve? Então, no caso, tivemos 2 condenações, né? Porque foram só 2 votos até agora. Os demais podem também dizer, vou absolver. Agora, quando a chamada dosimetria, depois, né? Depois que vai dizer se alguém acha que, vamos supor que todos condenem, né? Ou que um não condene, absolva, a punição exatamente para cada um dos réus, ela será definida num outro momento? Exato, Sidney. Isso porque a dosimetria da pena, como você bem disse, ela depende de um debate entre os ministros ali, em que eles vão debater, por exemplo, a participação de cada um dos réus na trama. Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro é apontado como líder, então talvez para ele a pena seja maior. Mas já essa semana, Luiz? Já nessa semana, na sexta-feira, eles vão fazer essa votação da dosimetria da pena. Sim. Já vou voltar aqui com o Azedo, mas o Chico Otávio com uma observação. Diga, Chico. Não, na verdade é uma pergunta ao Azedo. Tudo bem, Azedo? Vamos lá? Tudo bem, tudo bem. Azedo, se o Supremo acabar dando penas diferentes, penas mais leves para essas pessoas, tipo Augusto Heleno ou Anderson Torres, isso pode servir de uma demonstração pública que o Supremo não está tão radical assim? Olha, eu acho que a coisa é exatamente essa. Por quê? Porque se o julgamento for feito com base nas provas que foram apresentadas e na comprovação do que foi dito na delação premiada pelo Mauro Cid, conforme ficou evidente quando os advogados apresentaram as suas defesas, várias contradições que eles apontaram, o nível de envolvimento na trama não foi igual. Houve um momento que o Augusto Heleno se afastou, o Ramagem se afastou, o Paulo Sérgio ponderou que não se deveria ir por aquele caminho. Isso acaba sendo um atenuante com relação à condução do julgamento e à dosimetria das penas. O Flávio Dino chegou a dizer que é possível, em razão desses episódios, se pensar até em penas abaixo da pena mínima prevista na legislação, como atenuantes e tal. Então, é um julgamento em que essa questão da dosimetria vai ser muito, muito importante. E é na fase final. Agora, o ministro Luiz Fux, que vai reabrir o julgamento amanhã, a gente já teve hoje um estranhamento entre ele e o Alexandre de Moraes, a propósito de uma parte feita pelo Flávio Dino ao Alexandre de Moraes, que ele questionou e levou uma invertida do Alexandre de Moraes. Ele tem se posicionado de maneira crítica com relação ao julgamento, porque ele acha que o julgamento deveria ocorrer no plenário do Supremo Tribunal Federal. Foi voto vencido na turma, foi derrotado por 4-1, portanto essa questão em termos jurídicos está pacificada, mas do ponto de vista político ela é relevante, porque há muito questionamento ao julgamento. É verdade. Né? Eu vou fazer o seguinte, Azedo, nós vamos para o intervalo aqui e eu pediria para você ficar só um pouquinho mais no iníciozinho do bloco seguinte e já vou deixar uma pergunta para você. A impressão que deu é que Luiz Fux não acha que deveria ser validada a delação premiada do Mauro Cid, porque ele foi e voltou muitas vezes. A minha pergunta é, se ele assim ponderar amanhã, isso muda alguma coisa no resultado final? Já voltamos. Jornal da Tupi. A notícia detalhada e bem explicada. Aniversário Rede Economia. A festa da economia é aqui. Promoções de quarta-feira. Batata 2,47, cebola 1,95, aipim melancia ou chuchu 2,98, batata doce, laranja-pera ou cenoura 3,98, manga palmer, banana d'água ou tomate 4,98, leite Rodan 4,39, costela bovina 19,90, carne moída Friboi 9,98 no app, tequitos 1 kg 17,99, filé de polaca Bona Pesca 13,98, veja multiuso 3,77, kit Nelly Gold 12,98, fralda Hug, zíper, tripa proteção 54,90 no app.
Leve Saúde é um plano de saúde completo, moderno e acessível para você ser atendido e cuidado sempre que precisar. Acesse levesaude.com.br. Leve Saúde, o plano da sua vida. Os biscoitos Renata tem uma fórmula especial, mas pode chamar de recroque. Mais fresquinho, croque, recroque. Mais gostoso, croque, recroque. Por mais tempo. Por mais tempo. Renata tem biscoitos para todos os momentos, com embalagens seladas, que preservam o sabor e garantem a crocância que é só nossa e dura muito mais tempo. É pra você curtir e repetir, ou melhor, pra você crocar e recrocar. De novo e de novo. Só Renata tem recroque. Croque, recroque. Jornal da Tupi, com Sidney Rezende. Pesquisa do dia, ouvinte Tupi, hoje é dia do cachorro quente. Qual é o cachorro quente da sua preferência? Conta pra nós. Aquele cheio de coisas dentro, é molho, batata palha, queijo ralado, o tal do podrão ou apenas pão e salsicha? Qual é a sua? WhatsApp da Super Rádio Tupi, 980 18 8880, 980 18 8880. Super Rádio Tupi. Ei, as contas estão tirando seu sono. A Prefeitura de Nova Iguaçu tá dando até 100% de desconto nos juros e multas e até 36 meses para acertar com o município. É o Refis 2025. De 20 de agosto a 17 de novembro, acesse refis.novaiguaçu.rj.gov.br. Vá no portal do contribuinte ou direto na Prefeitura. O Osvaldo já aproveitou. Aproveite você também. Depois é só dormir assim, tranquilão. A Calas Mídia é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil. Com 45 anos de história, a Calas está presente em todo o país, entregando espaços de publicidade para marcas nacionais e internacionais. São milhares de oportunidades de veiculação em aeroportos, estação de metrô e trem, ônibus, táxis e carros de aplicativo e ruas do Brasil. Acesse calas.com.br e conheça as infinitas possibilidades para estar presente na jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando sua marca por todo o Brasil. As tiras Oncol Plus são ideais para monitoramento prático e preciso da glicemia. Controle sua diabetes com facilidade e precisão, mantendo sua saúde em dia com Oncol Plus. As tiras confiáveis que já venderam mais de 1 bilhão de unidades no Brasil. E sabe onde comprar Oncol Plus com o menor preço? No Super Saudável Shopping. Isso mesmo, acesse supersaudávelShopping.com.br e compre agora. 96,5 FM Tupi. Em todos os rádios, Super Rádio Tupi. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 18 horas e 51 minutos. Sentinela Aéreo Tupi. Por cima do fato. Oferecimento Álamo. Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. E participe do 14º Encontro Nacional da Mulher Contabilista, de 24 a 26 de setembro, em Natal. Mais informações pelo site cfc.org.br. Muito bem, Viviane Costa está de volta. Estou de volta, Sidney. Antes de vir com informações das vezes expressas, atenção redobrada para você que está por Bom Sucesso. A Rua da Regeneração está parcialmente interditada neste momento, bem ali no trecho da Teixeira Ribeiro, por conta de um incêndio em um imóvel comercial. Neste momento, bombeiros já estão ali na região. A Rua Uranus ainda fica sendo uma melhor possibilidade de trânsito para o nosso ouvinte, apesar de ter pontos de lentidão, tem muita fumaça. Pedimos atenção redobrada para você que está passando nesse trecho. Falando agora das vezes expressas, para quem está pela linha vermelha em direção à Baixada, paciência. Trânsito congestionado de São Cristóvão até a chegada ali à cidade universitária. Depois verifico que, de fato, na passagem ali pelo Galeão, Parque das Missões, o trânsito melhora bastante, mas volta a apresentar dificuldades no trecho de Duque de Caxias até o acesso à rodovia Presidente Dutra. Para o centro da cidade, o motorista perde bastante tempo da Maré até a chegada a São Cristóvão. Avenida Brasil para a Zona Oeste, pela pista central, ainda um pouco
pouco melhor do que a lateral, está prejudicada ali no trecho do Caju até a Vila do João. Depois tem dificuldades na passagem por Bom Sucesso, Penha, congestionamento mesmo. Eu só estou observando bem mais à frente, de Parada de Lucas até as proximidades de Coelho Neto. Para o centro da cidade, melhores condições pela pista central da Brasil. A lateral está prejudicada da Penha até a chegada a Bom Sucesso, também ali por conta do acesso para a linha amarela. Estou verificando o trânsito bem complicado. Você que está saindo do centro, pegando a Leopoldo Bulhões, ainda corta um excelente caminho. Hoje evite passar pela Pastor Martin Luther King, com muitos pontos de congestionamento. De Inhaúma até a chegada a Tomás Coelho. Mais à frente tem problemas ainda no trecho de Vicente de Carvalho, Irajá e também ali na chegada a Colégio. Isso tudo para quem está em direção a Pavuna. Está chegando o Feirão BV, negocia já. Você pode ter até 90% de desconto para quitar suas dívidas. Busque por renegociação Banco BV. Já já eu estou de volta aqui no Jornal da Tupi. E para complementar estas informações, João Pedro Barrocas. Exatamente, Sidney. Os motoristas que passam ali pela estrada do Pau da Fome, em Jacarepaguá, devem ter muita atenção também. A gente está recebendo várias ligações de ouvintes do Jornal da Tupi, inclusive do Elias da Taquara, reclamando da falta de energia elétrica ali na região. Então a gente está entrando em contato com a Light, apurando aí o que aconteceu e o mais importante, quando a situação vai estar restabelecida, Sidney. Ô Barrocas, pau-ferro eu conheço, a Pau da Fome? Pois é, Pau da Fome. Taquara ali, Jacarepaguá. Como é que é? Pau da Fome é na Taquara. Se eu não me engano, isso é próximo da colônia, né? A Renata é uma lady na nossa igreja, não, muito arborizada, né? Então tá certo, estamos bem abastecidos aí. Não conhecia essa rua, não. 18h55. Quer ouvir notícias do trânsito? #segue a líder. Estamos de volta a falar um pouco mais de julgamento e mais adiante nessa edição, Carlos Fico, historiador, nosso convidado, um dos estudiosos mais respeitados dessa relação das Forças Armadas com a política. Importantíssimo esse viés. Já tivemos aqui juristas, já tivemos aqui advogados, tivemos criminalistas, não é? Mas é importante, tivemos sociólogo também, e é importante a gente olhar por essa ótica. E eu deixei a pergunta aqui para os casos Azedo. A impressão que eu tenho é que o Luiz Fux, amanhã ele vai fazer o voto dele. Eu tenho impressão que ele não vai fechar muito com a delação premiada do Mauro Cid. Será que eu estou enganado, Azedo? Olha, o Fux, ele hoje já teve um estranhamento lá com Alexandre de Moraes, né? Uma parte do Flávio Dino, que ele questionou, porque tinha sido combinado que não haveria parte e tal, e o Moraes deu uma invertida nele, disse que quem decidia se concedeu a parte ou não era ele. E isso é um sinal de que há tensões ali nos bastidores, né? O Fux foi muito crítico em relação ao fato do julgamento ocorrer na primeira turma e não no plenário do Supremo. Na preliminar, é possível que ele volte a tratar desse tema. Ele também foi o primeiro a questionar a dosimetria das penas dos réus do 8 de janeiro, em outros julgamentos dos chamados bagrinhos, né? Aquele pessoal que entrou meio de gaiato no navio lá, naquele vandalismo e tal. Então é um voto que pode ter grandes surpresas. Uma delas é essa aí que você está levantando, porque se ele desqualificar a delação do Mauro Cid, é como se fosse assim uma cama de gato no Alexandre de Moraes, entendeu? Porque o eixo condutor de todo o processo, de toda a denúncia, é a viga mestra, é a delação premiada. Embora ela, para ser validada, tem que ter provas materiais. Eles têm muitas provas materiais. Mas isso cria aí um tremendo ponto de interrogação e passa a ser uma bandeira também na mão da oposição que defende a anistia para o Bolsonaro, que faz campanha contra o Moraes. O Azedo, o Chico Otávio pergunta melhor que a minha ainda, né? Diga lá, Chico. Azedo, tem alguma chance de amanhã o ministro Fux pedir vista? Tem, ele tem porque é do regimento. Se ele pedir vista, ele pode suspender o julgamento por até 90 dias. Então é uma coisa que pode acontecer. Eu não acredito que ele peça vistas
para adiar o julgamento por 90 dias. Mas eu não descarto a possibilidade dele fazer um pedido de vista e suspender esse julgamento por um período menor, só para marcar a posição dele, o descontentamento dele. Eu não descarto isso, não. Eu, no fundo, assim, eu acho que essas coisas que acontecem no julgamento, elas são parte do devido processo legal e são importantes, inclusive, para que o Supremo Tribunal Federal tenha credibilidade, tenha autoridade e possa julgar e tomar decisões que são sempre por maioria. Por exemplo, se tiver 2 ministros que não concordam com a pena aprovada por outros 3, a questão tem que ir para o plenário do Supremo. Cabe recurso da defesa e o assunto volta para o plenário do Supremo. Se só houver um voto contra, no caso o voto do Luiz Fux, aí é voto vencido, como aconteceu com a preliminar que ele levantou com relação à qualificação do fórum da primeira turma para fazer o julgamento. Eu, Azedo, penso igual. Eu acho que é muito, muito importante que o julgamento tenha, claro, esse processo devido legal que falamos tantas vezes aqui, com direito à defesa, a se levar possíveis provas que eventualmente possam ser contestadas, mas é importante a independência também, porque senão você fica com um grupo pensando todo mundo igual, da mesma maneira, da mesma forma e de certa forma fazendo um jogo viciado. Isso não é bom para a justiça, não é bom para o país e muito menos para os réus, evidentemente, que certamente, se punidos forem, vão ser punidos de maneira injusta, né? Então realmente é importante. Às vezes vou preservar você um pouco, porque amanhã e depois vamos explorá-lo muitíssimo, que é um julgamento profundamente histórico. Continuo ainda aqui com o Luiz Silva e lembro que o Carlos Fico, nosso entrevistado, já vai estar conosco também. Azedo, um abraço, até amanhã. Até amanhã. Ô Luiz, muita gente está ansiosa para saber do ponto de vista midiático, do ponto de vista dos tais dos recortes, da repercussão junto à opinião pública, quem se comunica bem, quem se comunica mal, e eu ouvi de tudo. Ouvi uma senhorinha dizendo assim, eu gostei do Dino porque falou tudo de forma bem explicada, com exemplos, aí eu entendi tudo. Outras pessoas já disseram, a forma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 vieses aqui do Alexandre de Moraes foi para recorte, para fazer corte para redes sociais. Não sei se foi ou se não foi, mas foi um negócio chato ou foi um negócio que você acha que daqui a pouco a repercussão na internet vai ganhar uma outra leitura? Julgamento no Supremo é algo chato, né, Sidney? É uma coisa muito maçante, porque tem muito aquele vocabulário jurídico que, às vezes, para o grande público não é tão fácil de entender. Eu acho que o Moraes e o Flávio Dino têm personalidades diferentes. O Moraes, ele é de uma vertente um pouco mais do juridiquês mesmo. Já o Flávio Dino, por ter tido uma grande carreira política, ele é um pouquinho mais didático, ele se comunica melhor com a população do que o Alexandre de Moraes. Antes de pedir de você, o Chico Otávio, tá circulando nas redes sociais, ele era mais jovenzinho e tal, o Alexandre de Moraes com um cabelo, né? Você nem reconhece que é a mesma pessoa, né? Que coisa, ele virou com outra imagem, né? Mudou tudo na vida dele nesse sentido. No tempo que ele era promotor em São Paulo, né? Ele fala um pouco, realmente eu fiquei ali ainda não acreditando muito que era a mesma pessoa. E hoje em dia, né, Luiz, com a inteligência artificial, você tem que olhar 10 vezes para ver aquilo é verdade ou não, né? Pois é, mas dá pra ver que realmente que ele é ali mesmo. Roda Viva, né? Foi a entrevista Roda Viva, uma Roda Viva da TV Cultura. Agora, falando sobre o Dino, ele foi governador, político, senador, então ele tem muito mais habilidade, né, retórica, ele sabe falar muito melhor para o público, ele sabe se comunicar melhor do que o ministro Alexandre de Moraes, sem dúvida nenhuma. Você tem razão, Barrocas, mas só para lembrar que ele foi juiz, né? Juiz também. Então é uma coisa assim, ele não caiu de paraquedas completamente, vamos dizer assim, no Supremo, porque talvez ele tenha mais familiaridade com leis do que muitos outros ali. Bom, Luiz Silva, obrigado por sua participação, conto com você amanhã novamente. Vamos para um intervalo rápido e já voltamos, 19h03. Jornal da Tupi, no comando, Sidney Rezende. Quem tá no Rio tá na Tupi. Estamos de volta com você aqui na Tupi para falar desse produto que está fazendo o maior sucesso em todo o Brasil e aqui no Rio também, para você que ouve a Super Rádio Tupi,
que é o Power Pulse. E eu recebi aqui, professor Rubens já está comigo aqui na linha, uma mensagem da Jussara, que mora aqui em Jacarepaguá, e ela diz que tem insônia, toma medicação para isso, e ela quer saber, ela ouviu a gente falando aqui do Power Pulse, e ela quer saber se ela pode usar, se não vai interferir no seu tratamento, professor. Seja bem-vindo mais uma vez. Um abraço, Felipe, um abraço aos doutores, todos os ouvintes. Olha que interessante, Jussara. Muitas pessoas realmente estão passando por um período de ansiedade muito grande. Eu sempre costumo dizer que a ansiedade é o excesso do futuro, né? Que a depressão é o excesso do passado e que o estresse é o excesso do presente. O que está acabando com o seu sono? São os excessos. Então é lógico, você não vai parar de tomar o seu medicamento. Eu não sei qual que você está tomando, se é o Prazolam, se é o Lexotan, mas nada vai interferir no seu tratamento usando o Power Pulse. O Power Pulse é bom você usar de manhã, você pega uma pastilha, mastiga, chupa essa pastilha, ela vai te dar energia durante o dia. Então durante o dia você vai ter que gastar essa energia, trabalhando, correndo, malhando. Inclusive quem malha, gente, é muito bom usar o Power Pulse, tá? Porque quando você constrói testosterona, você melhora a sua massa muscular. Então no caso dela, ela pode usar tranquilo, vai voltar a ter libido, a ter desejo. Porque uma pessoa com ansiedade libera um hormônio chamado cortisol. O cortisol ele vai cortando a sua testosterona. Então você não tem vontade, não tem desejo. O cortisol arrebenta com o nosso corpo, né? Você engorda, dor de cabeça e etc. Então, o Power Pulse ele é completo. Ele não é um medicamento, é um suplemento 100% natural que você pode usar tranquilo para pessoa que é hipertensa, diabética e principalmente você que usa qualquer tipo de ansiolítico. O professor Carlos Eduardo, ele mandou uma mensagem aqui agradecendo, tá feliz da vida, tá usando o Power Pulse, tá com mais energia, tá dormindo bem, ó, professor, diz que tá namorando, que é uma beleza. E aí? Esse é que é beleza. Fala a verdade, gente, quem que não quer namorar? Vou te falar uma coisa, você vai assustar, Felipe. Eu conheço pessoas de 85, 87, 88 que ainda namora, tá? Olha que beleza. Namora bem. E conheço também gente de 40 anos que já namora uma vez por ano. Então deixa eu explicar pra vocês uma coisa. O Power Pulse ele não é medicamento. Quando for medicamento, é o médico que pode passar. O Power Pulse ele é um suplemento completo. Vitamina B1, B2, B3, B5, B6, B7. O mais importante que é a taurina, fenogrego, junto com boro. Isso tudo faz uma construção de melhorar a sua energia, cansaço físico, mental. E, meu amigo, vai mandar bem. Você vai ver como é que vai voltar. Parabéns pra você que tá namorando aí com o Power Pulse. E agora capricha na promoção. Capricho sim, gente, olha só, aproveita a chance, 70% de desconto, você só vai pagar 30% do produto, divide no cartão, não tem juros, não tem taxa de entrega, você vai ganhar uma caixa de som linda JBL e mais um presente surpresa. Quer saber? Liga lá, 0800 787 4040, 0800 787 4040. Valeu, professor, ligue agora e aproveite, 0800 787 4040. Há 90 anos, a Super Rádio Tupi é a voz do povo. Líder absoluta de audiência, unindo informação. Aqui o jornalismo é ágil, você sabe disso. E o futebol reflete a paixão do carioca pelo clube de coração. Grandes vozes fizeram história aqui e seguem no ar, levando emoção e credibilidade aos ouvintes. Super Rádio Tupi. Há 90 anos, o Rio segue a líder. Na feirinha do Mega Box você encontra coco verde, unidade 2,49. Chuchu, quilo 2,75. Melancia, quilo 2,95. Batata doce, quilo 3,49. Mexerica Rio, quilo 5,99. Morango 250 gramas, 6,95. É frutas, legumes, verduras e os menores preços. Mega Box é muito por muito pouco. Fato venéreo. Tá no sufoco? Chama o pedreiro! Venda City ele pedir. O balde amarelo número 1 do Brasil. Qualidade nota 1000. Qualidade nota 1000. Venda City ele garantiu. Na loja de construção o balconista deu a sugestão. Venda City é a solução. Venda City faz pra toda obra. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19h07. Sentinela Aéreo Tupi, por cima do fato. Oferecimento Álamo. Se você ama o seu carro, você é Álamo Benefícios. Cobertura contra roubo, furto, colisão e danos a terceiros. Ligue 4000-1939. 4000-1939. E Calas Mídia, sua marca em todas as esquinas do Rio. Acesse calas.com.br e conheça infinitas possibilidades para marcar a jornada do seu consumidor. Calas Mídia, conectando o Rio, conectando você. Viviane Costa está de volta.
Estou de volta, Sidney, com informações agora da RJ 106, que está parcialmente interditada por conta de manifestação que acontece neste momento ali no trecho do Rio do Ouro, na altura da comunidade da Linha. Como eu disse, tem faixa parcialmente interditada nesse trecho de São Gonçalo. Alternativa para quem está saindo de Maricá em direção a Niterói, acessando a região oceânica, ainda corta um excelente caminho, vai chegar com um pouco mais de tranquilidade. Falando da BR-101, para quem está em direção a Niterói, não verifico dificuldades. Você que vai para a região dos Lagos perde um pouco mais de tempo ali na passagem do Barreto até a chegada a Boa Sul. Inclusive, teve um acidente há pouco envolvendo 2 carros, veículos já retirados, no entanto, ainda há reflexos nessa direção. A RJ 104 fica sendo uma melhor opção. Falando da ponte em direção ao Rio, não verifico dificuldades. Para Niterói, tem lentidão somente na chegada à Praça do Pedágio. Vestibular PUC Minas 2026. Faça graduação à distância em uma das melhores universidades privadas do Brasil. O mercado é de quem faz PUC Minas. Inscreva-se. Viviane Costa, direto para o Jornal da Tupi. Jornal da Tupi. Oferecimento. OSB, Hospital Santa Beatriz. Oftalmologia ao alcance de todos. 26268000. E Light, há 120 anos trazendo força e luz para você brilhar. Você que já se alistou para o serviço militar, atenção. Chegou a hora de conhecer a sua próxima missão. Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na junta de serviço militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se, cumpra sua missão com o serviço militar. Ministério da Defesa, Brasil, União e Reconstrução. Vem que na Flaviense tem. Tem estoque, tem preço e tem vantagem. A maior fornecedora de madeiras, MDF e compensados do Rio, com tudo o que você precisa em um só lugar. Marceneiros, aproveite o menor preço e a entrega mais rápida com a Flaviense. Visite uma das nossas 10 lojas ou compre pelo Zap 30356912. Conheça a nova loja Flaviense da região dos Lagos. Cote com a gente. Flaviense, o único risco é você economizar. Dia 13 de setembro, no Quali Stage, Daniel Boaventura com a nova turnê Em Casa. Dia 19 de setembro, Ana Carolina com a turnê 25 anos. E dia 20 de setembro, Bikini e Big Mountain com 2 shows completos. Ingressos em qualistage.com.br. Consulte a classificação indicativa no site. Pronto para sentir o terror de Invocação do Mal, o último ritual? Nos cinemas UCI você vive essa estreia eletrizante em salas que elevam a experiência ao máximo. Escolha entre a tela gigante da sala IMAX, o som imersivo da X Plus ou a adrenalina da 4DX, com poltronas que movem e efeitos de vento, chuva, nevoeiro e aromas. E tem mais, clientes UCI Unique pagam meia entrada. Invocação do Mal, o último ritual. Tem que ser numa sala especial dos cinemas UCI. Não se contente com menos. Confira a classificação indicativa em ucincinemas.com.br. Sidney Rezende, no Jornal da Tupi. 19:12. Já vamos conversar com Carlos Fico, que já está na ponta da linha, historiador, um dos estudiosos mais respeitados do país em relação das Forças Armadas com a política, vai nos explicar um pouquinho sobre isso. E eu pedi até o Luiz Silva permanecer, eu tinha despedido dele, não, fica um pouquinho aqui, queria que você participasse da entrevista também. Só que acabou de sair a escalação da seleção brasileira e vamos interromper aqui para o Wellington Campos trazer informação. Tudo bem, Wellington? Tudo bem, meu querido Sidney, é aquela escalação que a gente vinha trazendo desde ontem. Alisson no gol, vai ser o capitão. Vitinho do Botafogo pela primeira vez, o professor gostou. Na zaga, Fabrício, Bruno, Alexandro e na lateral esquerda, Caio Henrique. No meio-campo, Bruno Guimarães, Andrei Santos, ex-Vasco, e Lucas Paquetá, cria do Flamengo. Na frente, Luiz Henrique, ex-Bota, que
comeu a bola no jogo de quinta-feira, Richarlison, que passou pelo Fluminense, e Samuel Lino do Flamengo. Então a torcida rubro-negra tem bons motivos, como a do Botafogo, do Fluminense e do Vasco, para torcer pela seleção brasileira lá em cima do morro. 4.090 metros. Meu Deus do céu. É uma delícia, você puxa o ar, ele não vem. Ah, não queria estar lá não, deixa pra eles, Dorzinha de cabeça, sabe aquela dorzinha de cabeça chata? Ânsia de vômito, né? Sabe aquela ressaca de vinho barato? Imagina. É primo. Tá certo. Wellington Campos, Seleção Brasileira, 19:13. Especial do Chico Otávio. Sidney, dos 8 réus da trama golpista, nada menos do que 6 são militares. Lembrando, inclusive, que o próprio Jair Bolsonaro é um ex-capitão. Então, muito provavelmente, teremos pela frente a condenação inédita de um ex-presidente da República e pelo menos 4 oficiais superiores. 3 generais, Almir Garnier, almirante, comandante da Marinha, os generais Augusto Heleno, o general Paulo Sérgio Nogueira e o general Walter Braga Neto. São, então, como eu acabei de dizer aqui, possibilidade de condenação inédita na história da história recente da política brasileira. Então, para falar sobre esse assunto, eu tenho a honra de trazer aqui ao programa o professor Carlos Fico. Ele é uma referência nesse assunto, autor de livros importantes sobre o regime militar de 64, como o livro Além do Golpe, Como Eles Agiam, O Grande Irmão. É um historiador premiado e professor titular da UFRJ. Professor, obrigado aí pela sua presença. Obrigado pelo convite, Chico, é um prazer. Professor, uma eventual condenação num país marcado por rupturas, por golpes, pode servir de exemplo, pode blindar o Brasil de tentativas futuras? Acho que blindar não, mas certamente está servindo como uma espécie de alerta, né, para as Forças Armadas. O simples fato de haver o julgamento e ainda mais havendo uma condenação, isso certamente está servindo fortemente como um alerta para as Forças Armadas, no sentido de que não haja iniciativas golpistas, mas acho que ainda é cedo para falar que isso não acontecerá nunca mais. No curto prazo, professor, qual o senhor acha que vai ser a reação do alto comando das Forças Armadas? Não vai haver reação nenhuma. Eles provavelmente estabelecerão como propósito distinguir a instituição do que eles chamam de CPF, né? Ou seja, a punição desses oficiais generais não significa, no entendimento deles, uma condenação da instituição Forças Armadas. Então, acredito que não haja realmente nenhuma reação à condenação, que de algum modo já está precificada há bastante tempo, né? Professor Carlos Fico aqui, Sidney Rezende, todo mundo quer perguntar, então vamos ganhar tempo. Vou começar pelo João Pedro Barrocas. Boa noite, professor. Eu queria internacionalizar um pouco essa discussão, porque a gente está vendo aí uma ofensiva militar americana contra a Venezuela, né, com a presença de navios, submarino, aviões de guerra, e hoje a Casa Branca, a porta-voz da Casa Branca, ela disse que os Estados Unidos não vão ter medo de aplicar medidas econômicas e militares em referência aí ao julgamento de Jair Bolsonaro. Só acredita, primeiro, que essas ameaças possam ser concretizadas, e qual seria a reação dos militares brasileiros a uma eventual intervenção americana? Essa frase da porta-voz em relação à menção à questão militar certamente foi impensada ou dita sem maior reflexão, porque isso dificilmente se concretizaria, né, uma ameaça militar. Outro tipo de sanção pode acontecer, como já tem acontecido, inclusive de natureza econômica, com certeza, mas uma ameaça militar contra o Brasil seria uma coisa impensável até mesmo para o governo do Donald Trump, que é um presidente assim ciclotímico, mas dificilmente faria isso. Luiz Silva, que está acompanhando o julgamento muito de perto diariamente, também quer perguntar. Diga, Luiz. Obrigado, Sidney. Professor, boa noite para o senhor.
Hoje, durante o julgamento, o ministro Alexandre de Moraes, ele se referindo às defesas dos réus de que tentativa de golpe não seria crime, ele disse a seguinte frase: ninguém nunca na história viu golpista que deu certo se colocar nos bancos dos réus. Se o golpe tivesse sido consumado, quem estaria no banco dos réus seria o Supremo Tribunal Federal. Eu queria perguntar para o senhor que simbolismo tem esse julgamento, principalmente se tratando do Brasil, que tem uma longa história, não só de golpes, como também de tentativas de golpes, como o senhor é um grande especialista nesse assunto. Realmente é um julgamento totalmente inédito, isso nunca aconteceu, a punição de militares golpistas, isso nunca aconteceu. Inclusive eu tenho dito que, do meu ponto de vista, é mais importante até a punição desses oficiais generais, a condenação por golpe e atentado contra a democracia desses oficiais generais, do que do próprio ex-presidente, que cometeu tantos crimes além dessas iniciativas golpistas, e francamente já era muito previsível que ele viesse a ser condenado. Então a condenação, sobretudo dos oficiais generais, é que me parece da maior relevância e realmente é algo inédito. Vamos voltar para o Chico Otávio. Professor, voltando aqui para a época da Proclamação da República, 1889, existe no Brasil uma tradição de militares envolvidos em conspirações e golpes? Existe uma longa tradição. Eu fiz um livro inteiro agora, recentemente lançado, justamente para o grande público não especializado ter acesso a essa história de golpismo, de golpes militares. Eu contabilizei 15 tentativas desde 1889, passando por 1904, 22, 24, etc., e configuram, infelizmente, essa tradição tão antiga e tão consolidada de golpes militares ou tentativas de golpe, pronunciamentos militares que não são punidos, e mesmo nos casos em que há o início de alguma punição, a tentativa de punição, antes de que haja isso, eles são anistiados, né? Professor, agora por que existe essa insistência dos militares? Eu sei que não é uma característica só do Brasil, mas essa insistência dos militares em se envolver no mundo da política. No caso do Brasil, o que explica isso é justamente o que eu chamo de utopia autoritária brasileira, que é o título do livro, e que tem a ver com a percepção que os militares brasileiros têm de que seriam superiores aos políticos civis, são considerados corruptos e demagógicos, e também em relação à própria sociedade, que é vista como despreparada, analfabeta, que não consegue perceber quais são os seus interesses próprios. Então essa percepção de superioridade é que explica isso, em paralelo com a questão da Constituição, o famoso artigo 142, que os militares interpretam como uma licença para intervir na política. Então é isso que explica essa longa tradição, porque o artigo 142 tem esse número hoje, mas o mesmo tipo de atribuição equivocada era feita desde a proclamação da República em relação a outros artigos das respectivas constituições. Muito bem, eu vou pedir ao professor Carlos Fico para permanecer um pouquinho mais conosco. Vamos para um intervalo e já voltaremos. Eu tenho perguntas também para fazer, vou aproveitar a oportunidade de completar aqui nosso álbum de figurinhas. Todo mundo perguntou, vou perguntar também, mas depois do intervalo, 19h21. Jornal da Tupi, no comando, Sidney Rezende. E por falar em saúde, o Super Saudável Shopping tem tudo o que você procura em um só lugar. O mais completo site com produtos das melhores marcas e os melhores preços. Uma linha completa para diabetes, hipertensão, beleza, perfumaria e até produtos para o seu pet. Acesse agora supersaudávelshop.com.br e aproveite nossas ofertas super especiais. Super Saudável Shopping, o endereço certo do seu bem-estar. Gourmet Prime, seu aplicativo gastronômico com descontos de até 50% nos melhores restaurantes. Baixe agora e cadastre-se, é grátis. Resgate a oferta para o dia e horário programado pelo restaurante à sua escolha. Você só paga quando desfrutar da oferta no restaurante. Utilize o código da oferta. Gourmet. Aniversário Rede Economia, a festa da economia é aqui.
Promoções de quarta-feira. Batata 2,47, cebola 1,95, aipim melancia ou chuchu 2,98, batata doce, laranja-pera ou cenoura 3,98, manga palmer, banana d'água ou tomate 4,98, leite Rodan 4,39, costela bovina 19,90, carne moída friboi 9,98 no app, tequitos 1 kg 17,99, filé de polaca Bona Pesca 13,98, Veja multiuso 3,77, kit Nelly Gold 12,98, fralda Hug Zip Tripa Proteção 54,90 no app. Jornal da Tupi. Dica cultural. Boa noite, Sidney Rezende, família Tupi. Aqui quem fala é Marina Braga e quero convidar vocês para o Blue Note Rio, onde vou apresentar meu show de Billy Abadu, uma homenagem a 7 mulheres incríveis do universo do jazz. Dia 10 de setembro, às 22h30. Os ingressos estão disponíveis no site do Blue Note Rio e no site do Eventim. Espero vocês lá. Super Rádio Tupi. A Realpax agora tem telemedicina, cobertura opcional para você contratar no seu plano com 50% de desconto por 1 ano para o titular. Consultas ilimitadas de emergência médica 24 horas por videochamada. Ligue agora ou chame no Real Zap 0800 703 0236 e assine Realpax. Planos a partir de 50 sem taxa de adesão e sem limite de idade. Use o seu plano funeral em vida com a telemedicina. Contrate o Realpax 0800 703 0236. Todo mundo acha que tá seguro em casa só porque tá cheio de câmeras. Mas pensa comigo. Se alguém tentar invadir a sua casa, a câmera resolve o quê sozinha? Com a Verisure você tem um sistema completo. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar, envia as imagens para nossa central 24 horas que aciona a polícia na hora. É a segurança da número 1 no Brasil e no mundo na sua casa. Não tenha medo, tenha Verisure. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br. E por falar em saúde, o Super Saudável Shopping tem tudo que você procura em um só lugar. O mais completo site com produtos das melhores marcas e os melhores preços. Uma linha completa para diabetes, hipertensão, beleza, perfumaria e até produtos para o seu pet. Acesse agora supersaudávelshop.com.br e aproveite nossas ofertas super especiais. Super Saudável Shopping, o endereço certo do seu bem-estar. Estamos de volta com o professor Carlos Fico. Professor, para que qualquer legislação, qualquer realidade, qualquer convenção, qualquer processo, ele seja igualmente legítimo, pode ser legal, mas ser legítimo, todos precisam, de certa forma, em linhas gerais, acreditar nele. Quando a gente vê um governador de São Paulo, da importância que tem Tarcísio de Freitas, e ele vai e diz, como ele disse, que não confia neste momento na justiça, e ainda chama o relator de tirano, e nós vemos um pastor, por exemplo, um religioso, que é um político também, por que não dizer, né, Silas Malafaia, que vai nessa mesma linha de descredenciamento da justiça, e outros tantos pessoas relevantes na sociedade. O senhor acha que como descredibilizar a justiça, ao mesmo tempo ela pode ser levada para a população como tendo credibilidade se muitos não acreditam nela? São declarações muito infelizes, né, tradicionais da direita e do pensamento conservador, mesmo de extrema direita brasileiro. Já aconteceu em outros momentos, e não se perceber que a justiça, especialmente o Supremo Tribunal Federal, que tem a atribuição de decidir em última instância, né, é o que garante a democracia, isso é uma percepção claramente antidemocrática, muito equivocada. Eu só tenho a lamentar que exista. Chico, você mais uma vez muito feliz no seu convite. Vamos agradecer ao historiador Carlos Fico. Nós chegamos aqui, viu, Fico, com outros colegas seus, e vale para você também, quase que os convocando para entradas futuras, porque a entrevista, por mais longa que ela possa vir a ser aqui, ela acaba sendo pouca quando tem um entrevistado de alta qualidade. Eu espero que você possa retornar brevemente, e muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o interesse, um abraço para vocês. 19h27. Sidney Rezende. É hora dos ouvintes da pesquisa. Sidney, boa noite a todos da Tupi. Meu querido, quanto à pergunta do cachorro-quente, completo, menos batata palha. Dativan, o pioneiro da informática de Duque de Caxias. Pra cima, meu querido! Fala, Sidney Rezende, tudo bem? Quem tá falando é Rafael, taxista. Cara, vou falar uma coisa pra você.
Meu cachorro-quente é simples. É linguiça, maionese temperada, caprichada na maionese e no queijo ralado. E uma leve camada de batata palha. Valeu, Sidney Rezende. Um abraço, fica com Deus. Boa noite, aqui é o Valdinei de Belfor Roxo. Pelo preço que está custando, meu preferido com certeza é o cachorro-quente com tudo dentro, meu irmão. Sério, servidão. Valeu, uma boa noite pra vocês aí. Boa noite, rapaziada do Jornal da Tupi. Aqui quem fala é o Marcelo de Madureira. Em relação à pesquisa, eu gosto do podrão mesmo, que vem com tudo, mas não tem essa de salsicha e linguiça não, tradicional, de salsicha. E aqui em Madureira o couro come e só tem cachorro-quente maneiro. Boa noite, de Resende. Sou Nandone Mesquita. Meu cachorro-quente é pão com linguiça, com cebola e tomate, bastante ketchup. Maravilha. Eu gostei do servidão. Ô Chico Otávio, você é vegano. Como é que é o cachorro-quente do vegano? É o cachorro-quente vegano, uma salsicha vegetariana. E você, Barrocas, muita coisa, pouca coisa, não gosta? Como é que é? Linguiça, molho, maionese e muito queijo ralado. Então você foi na linha do nosso ouvinte ali. Mas o ouvinte Só que ele botou batata palha no final, pra mim não precisa. Queijo ralado à mas vontade. e ele também falou assim, eu gosto de uma coisa simples. Ele começou a falar um monte de coisa, né? Eu até já perdi. E você, Luiz Silva, como é que é? Gosta de cachorro-quente? Gosto, mas tem que ser completo, Sidney. Pode ter tudo que tem direito, menos purê de batata, porque isso é coisa de paulista. E cebola? Pode ser também. Tudo? Você gosta de tipo grandãozão que bota, o cara vai colocando? Completinho, pelo preço. Tá no preço, você vai. É isso aí. Maravilha. Renata, e você, Renata? Eu gosto que grita aí que olha, vai falando no microfone aí. Renata Victor, nossa produtora. Como é que é? Completo. Cebola, pimentão, tomate, muito molho de tomate e queijo ralado. Tá bom, tá bonito. O João Tavares, nosso sonoplasta, como é que é? Eu quero. Ele gosta de tudo também. Maravilha. Então fechamos a edição de hoje, fechamos leve aqui, como tem que ser. E amanhã voltamos com o Jornal da Tupi. E você permaneça ligadíssimo na Tupi. Hoje tem seleção brasileira e Luiz Penido vai narrar esse jogo em Bolívia e Brasil. Heraldo Leite, o repórter mais elegante do rádio brasileiro. Tudo bem, Heraldo? Vai comentar. O Marcos Coelho, o Marcos Vinícius Gama, são todos aqui envolvidos. Eu noto que quando os Vinícius são convocados, eles estão sempre convocados pro mesmo espetáculo, né? Então o Marcos Vinícius e o Vinícius Gama foram convocados justamente para trabalharem juntos. Dois Vinícius. Ficamos aqui com o Jornal da Tupi e até amanhã. A Super Rádio Tupi apresentou Jornal da Tupi com Sidney Rezende.